Meus queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Sejam bem-vindos ao canal Esperança em Deus. Vamos orar juntos, Senhor nosso Deus. Exaltado seja o teu nome, que possamos sempre lembrar de ti, na alegria e na tristeza. Queremos entregar os nossos caminhos a ti para que sejam aplanados por ti. E assim, confiando nas tuas promessas, possamos seguir em frente rumo à vitória. Eu oro em nome de Jesus. Não se esqueçam de clicar no gostei e inscrever no canal. Vocês estarão nos ajudando e também para divulgar os nossos vídeos. A sarça ardente. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi a seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Interessante o estudo do livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8, porque Deus tem os seus meios para atrair as pessoas para si, para uma missão espetacular. E assim, Deus se manifestou numa sarça ardente. E aí Moisés, curioso por saber o que estava se passando ali, foi até o local e foi atraído por Deus. E Deus, então, revelou para ele a missão que tinha que fazer. Era tirar o povo de Israel do Egito, daquela dura escravidão. E assim Moisés se sentiu incapaz de fazê-lo. Mas Deus, ele tem seu plano. E o plano de Deus se cumpre na pessoa que ele escolhe. Porque ele dá os dons para capacitar a pessoa para realizar tarefas que agrada a Deus. Então, Deus é que dá os dons e capacita. As pessoas precisam aceitar aquilo que Deus tem para a vida de cada um deles. Então, é assim que aconteceu com Moisés. Ele se sentiu incapaz, mas ele decidiu seguir as orientações de Deus. Ele era casado, tinha 2 filhos, vivia uma vida tranquila ali em Midian, escreveu 2 livros, Jó e Gênesis, e a vida dele estava em paz, mas Deus quebrou aquele conforto de Moisés, podemos dizer assim, para uma missão que não era nada fácil, mas aos olhos humanos seria até impossível mesmo realizar uma tarefa daquela, tirar o povo de uma nação poderosa como os egípcios, né, governado por um faraó que tinha realizado grandes proezas, grandes desenvolvimentos no Egito, e os escravos trabalhavam para o faraó, para o bem do Egito. E era mão de obra barata, não tinha preço, era um objeto. E eles ali faziam o trabalho arquitetônico, né? Realizava o plantio, criações de ovelhas, tudo que o Egito necessitava, né, para a sobrevivência. E Israel era mão de obra barata, né, e necessária para o Egito. Mas Deus queria que esse povo, como quando ele disse, livra o meu povo, Deus tem um povo especial, também nos últimos dias também. Aquele povo que vai guardar os mandamentos de Deus e ainda mais ter a fé de Jesus também. E assim
O povo de Deus, ele é chamado para uma missão. Quando ele abraça a missão, Deus lhe dá a recompensa, mesmo que seja desafiadora essa missão. Mas Deus promete a proteção, promete segurança em meio aos obstáculos que aparecerem no caminho. Deus tem uma direção e aponta a direção. O que as pessoas precisam fazer é seguir a direção de Deus. E assim a obra de Deus vai avançar cada vez mais, né? Então, Deus se revelou a Moisés e se revela também àqueles, né, que desejam servir a Ele, de coração, servi-lo, né, com dedicação e fé também. E Deus vai capacitar aquela pessoa com os seus dons. Mas é preciso ter coragem para enfrentar situações difíceis. Mas a proteção de Deus não falha. E assim Israel foi liberto pelo poder de Deus. Realmente foi um grande milagre mesmo, né? Essa libertação. Deus conduziu tudo para o seu bem e para o bem de Israel. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. O local onde Moisés se encontrava era terra santa, porque ali Deus estava presente. Era um local especial de um encontro entre Moisés e Deus. Depois que Moisés fugiu para Midian, ele teve uma vida tranquila ali em Midian. Ele se casou, teve 2 filhos, Gerson, né? Eliezer, Êxodo 18, versículo 3 e 4. Ele agora fazia parte da família de Jetro, seu sogro, né? E Moisés ficou em Midian 40 anos, sendo pastor de ovelhas, a mesma atividade que Davi exerceu anos mais tarde. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Mas ele ficou em Midian simplesmente observando a natureza? Claro que não. Apesar que a natureza revela Deus, né? Mas ele já tinha conhecimento de Deus, porque foi preparado bem pela sua mãe, né? A Joquebede, né? Então, quando ele esteve na presença de sua mãe, introduzido, né, no templo ali, para ser o rei do Egito, o faraó, seguir a sucessão, né, faraônica, né? Então, ele também foi preparado pela própria mãe, a mãe biológica. E isso o ajudou nessa missão também.
E ali, né, durante esses 40 anos em Midian, ele teve uma experiência muito grande ali na presença de Deus. Ele sempre temia Deus, procurava obedecê-lo, mesmo em silêncio, né? Ele não falava muito sobre Deus ali, mas ele tinha temor de Deus, escrevendo 2 livros, né, muito importantes na Bíblia para o pesquisador que quer aprender mais sobre o conflito, né, como entrou o pecado no mundo, sobre a criação de Deus. Então ele escreveu sobre Jó e Gênesis, né, esses 2 livros importantes para o leitor que quer aprender mais da palavra de Deus. E nesses livros a gente encontra exemplos interessantes de pessoas que foram fiéis a Deus, que permaneceram ao lado de Deus, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Mas eles continuaram firmes na presença de Deus e foram vitoriosos. Pessoas que foram escravizadas, como no caso de José, mas se tornou que o governador do Egito, porque Deus estava com ele. E assim então, no caso de Abraão também, que foi escrito por Moisés, Abraão foi um grande patriarca, reverenciado até pelos judeus, né? No tempo de Cristo, falava muito sobre Abraão. Abraão foi obediente. Quando Deus o chamou, ele obedeceu prontamente e foi para uma terra que ele não sabia onde ficava essa terra. Mas seguindo a direção de Deus, ele atingiu o objetivo, chegando até Canaã. Ele passou por diversos desafios, mas Deus lhe fez a promessa que a sua descendência seria numerosa, como as estrelas dos céus. E do impossível, Deus fez ressurgir a realidade. Aquilo para Abraão que era impossível, de ter um descendente por meio de seu filho, porque ele já era avançado de idade, a sua esposa também era estéril, não podia ter filhos, né? Mas ele confiou em Deus e a promessa se cumpriu. E assim é interessante que nesses 2 livros que Moisés escreveu, são relatos históricos e ao mesmo tempo é um exemplo para cada um de nós que vivemos próximo à volta do Senhor Jesus. Jó e Gênesis são livros que fazem parte do Antigo Testamento, é claro, mas foram citados por Jesus em seu ministério. No livro de Gênesis é introduzido então o pecado no mundo. Ali se revela, né, que o pecado veio pela desobediência de Adão e Eva, e assim se multiplicou na terra, trazendo miséria ao planeta. E mostra também que a violência cresceu muito até chegar no ponto de Deus enviar o dilúvio para consumir aquela geração. Mas Deus foi misericordioso, enviou Noé, um patriarca, né, que era correto diante de Deus, era justo diante de Deus, e esse patriarca então pregou 120 anos para que os antediluvianos, né, não fossem pegos de surpresa, porque eles ficaram sabendo que viria o dilúvio, mas eles não aceitaram a mensagem de Noé e foram tragados pelas águas do dilúvio. E Jesus ainda fala que isso vai acontecer no final do tempo. Assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da volta de Jesus. Muitos vão ignorar
a mensagem de salvação. Mas também muitos irão aceitar esse convite maravilhoso que é o Evangelho eterno. Moisés, então, ficou impressionado com a sarça ardente. E ali então recebeu revelações de Deus. É claro que ele foi temeroso, né, de aceitar a missão prontamente, mas Deus então diz para ele que estaria com ele, estaria capacitando para essa dura missão de tirar o povo do Egito, que não era uma missão fácil. O Egito era uma grande nação, tinha um rei que era opressivo, e assim era realmente Moisés, ele tentou evitar cumprir os propósitos de Deus, mas Deus o convenceu a ir, porque era ele mesmo que seria o líder. Então Deus não ia escolher outro, era ele mesmo. Deus já tinha o plano todo preparado, já estava preparado. Então esse plano não poderia ser frustrado, né? Então Moisés acabou obedecendo o chamado de Deus e saiu daquela zona de conforto, né, que ele vivia ali na terra de Midian, mesmo sendo pastor de ovelhas, né, junto com a sua esposa, teve que sair dali e ir para o Egito, para se apresentar a Faraó, a mando de Deus. É uma tarefa desafiadora mesmo, mas quando Deus chama, Ele capacita e dá poder para que as pessoas possam vencer as barreiras das dificuldades que possam surgir. Na lição de segunda-feira, ela é muito interessante porque a história vai se desenrolando, né? O título da nossa lição é O Anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo, né? No meio de uma sarça. Êxodo 3, verso 4. Não precisamos preocupar com o fato de que o anjo do Senhor era Jesus Cristo. Claro que em algumas traduções diz que o Senhor falou com ele, não diz anjo, né? Então depende muito da tradução bíblica, né, que apresenta esse relato. O importante, queridos, é que Deus se preocupa com o seu povo. Mesmo ali no cativeiro egípcio, eles estavam sendo oprimidos pelo faraó, né, que não conhecia José, e então aquela liberdade que eles tinham foram tiradas, né, deles pelo faraó, e eles passaram a ser então escravizados. O interessante é que Deus ouviu o clamor do povo de Deus. Deus ouviu o clamor daquele povo, né? E arrumou um jeito de atrair Moisés. E a única maneira de atraí-lo ali é exatamente despertando nele a curiosidade, né? Uma sarça que não se consumia, né? Então é muito interessante os meios que Deus usa para chamar alguém que Ele quer para a missão. E Moisés era uma pessoa que fora preparada no Egito, né? Só que o preparo dele nesse momento não tinha significado nenhum. Deus estava preparando ele ali no deserto de Midian, no tempo que ele ficou 40 anos. Ele não ficou ali parado, ele ficou ali, além de pastorear ovelhas,
ele também se envolveu com os dois livros, né, que ele escreveu, Jó e Gênesis, e então Deus o atraiu por meio desse milagre. É claro que uma sarça com fogo e a não se queimar é um grande milagre, né? E Deus, ele tem os seus meios para libertar os seus filhos, né, que se encontram em sofrimento. Sempre, quando oramos ao Senhor, Ele nos ouve e atende no momento certo. Ele está pronto para nos socorrer nas aflições. E ele viu que a aflição do seu povo no Egito era muito grande. E o povo em oração clamou a ele, clamou a Deus, e Deus proveu um meio para libertá-lo dessa escravidão. E esse meio era Moisés, né? Que anteriormente tinha matado um egípcio e fugido para Midian. Não era esse o plano de Deus, mas Deus usou esse meio dessa fuga dele para o Egito para preparar, aliás, essa fuga dele para Midian, para prepará-lo para essa missão que é desafiadora, né? É uma tarefa realmente gigantesca mesmo. E Moisés, ele, quando esteve na presença do Senhor, ele evitou, né, o chamado ali, ele procurou um meio de não aceitar o convite de Deus, né, mostrando a sua incapacidade para fazê-lo. A sua indignidade, no caso, de fazer um trabalho desse. Ele se sentiu indigno de realizar um trabalho de grande importância como esse, principalmente na presença do faraó, né? Então ele apresentou desculpas ali para não ir cumprir esse chamado, né? E ir à presença de faraó. Ele já tinha passado 40 anos lá em Midian. E o Egito era uma grande potência na época. O faraó, ele era grande, né? Um rei naquele tempo. Ele tinha feito grandes obras arquitetônicas, né? É claro, com a ajuda dos escravos, ele fez grandes obras arquitetônicas. E ele, então, era poderoso, né, lá no Egito. Imagina agora Moisés, 40 anos, sem ter contato com o Egito. Seria desafiadora mesmo essa missão, ainda mais e a presença de um rei como o faraó. Ele, que era ali um simples pastor de ovelha, né? Antes ele fora príncipe no Egito, mas agora ele não passa de um pastor de ovelha. Não seria aceito, né, o faraó. Mas Deus estava no comando, e quando Deus manda e as pessoas obedecem ao chamado de Deus, Deus capacita, Deus dá poder, dá coragem para as pessoas vencerem as dificuldades, né? Então o Senhor disse para Moisés, né? Agora venha e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel, né? Êxodo 3, versículo 10. Deus chama o seu povo de filhos, e Ele tem um amor muito especial pelos seus filhos. E também Deus se lembrou da aliança que fez aos patriarcas, no caso Abraão, Isaque e Jacó, que a sua descendência iria o quê? Herdar a terra da promessa, que é Canaã. E assim cumpriu, né, em Moisés. Deus cumpriu essa promessa em Moisés, enviando Moisés para essa difícil missão de tirar os escravos dali para a liberdade. Então, a presença de Deus na vida das pessoas liberta as pessoas de qualquer escravidão, seja do vício, né? Seja qualquer tipo de escravidão. Deus não quer escravo,
Ele quer pessoas que o sirvam com amor, que cumpra suas ordens, né? E que seja fiel à aliança que ele faz com a pessoa quando aceita o Evangelho em Cristo Jesus. Quando ele aceita o Evangelho, ele vai expandir esse Evangelho para outras pessoas. É o chamado, né? Deus tem um chamado para cada um de nós. E o de Moisés foi um chamado especial, né? Ele tinha que libertar ali mais de 6.000 judeus ali, né, da escravidão, é muita coisa, né? Estava ali e levá-lo até prometido. E ensiná-lo o verdadeiro Deus, né? Ensinar que os deuses do Egito não são Deus, né? E tirá-los as ideias dele ali não era fácil, porque eles ficaram muito tempo no Egito, a descendência após descendência, sendo ali escravos, né, no Egito, e eles aprenderam também a cultura egípcia, né? E a cultura egípcia, ela é idólatra, que o Egito era, segundo a crença deles, os deuses do Egito é que governavam o Egito por meio do faraó. O faraó era um mensageiro do deus Horus. E assim ali tinha diversas divindades, Osíris, Ra, né? E assim o povo seguia nessa crença. Havia os sacerdotes, né, que realizavam os cultos, né, aos deuses ali no Egito. E Moisés ele teve que enfrentar essa situação difícil e mostrar a Israel o verdadeiro Deus, né? O Deus que criou os céus e a terra, o Deus único, não o politeísmo egípcio, né? Então, Deus ele liberta as pessoas da idolatria. Então, existem muitos ídolos que nós precisamos ser libertos deles, né? São vários ídolos que nos atrapalham de termos uma comunhão íntima com o Senhor. E a gente precisa ver qual é o ídolo que está nos atrapalhando de cumprir a missão de Deus. Aquilo que está nos envolvendo mais, ele se torna um Deus para nós. E Faraó era considerado um Deus para os egípcios. No caso de Moisés, ele estava sendo preparado para ser um faraó. Então ele iria ser adorado como um Deus. Porque como ele era representante, o faraó era representante do Deus Horus, o próximo governando na dinastia, é claro, né? A dinastia faraônica, seria adorado como Deus também. Mas não era isso que Deus queria para Moisés. Moisés seria um adorador do verdadeiro Deus e não ser adorado como Deus, né? Então é diferente. E ele perdeu tudo no Egito, perdeu todas as honras, a riqueza que ele ia ter como faraó. Então ele teria uma vida tranquila ali no Egito, cheio de pessoas que o servissem, mas Deus não queria isso para Moisés. E Moisés escolheu servir a Deus do que servir aos deuses egípcios, né? Então aí é uma diferença muito grande, né? Você servir a Deus ou servir os ídolos. Nós temos uma escolha a fazer, né? Aqueles que servem a Deus, ele está prestando homenagem a Deus, ele está reconhecendo que Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele é o nosso dono, nós nos pertencemos a Ele. E assim, então, o verdadeiro adorador, ele o adora em espírito e em verdade, como diz Jesus. Então, a idolatria, ela atrapalha o relacionamento do homem com Deus. E por isso que o povo de Israel
precisava ser liberto daquele meio idólatra que era o Egito, né? E levá-lo para uma terra onde pudesse adorar o verdadeiro Deus. Eles iriam voltar para os braços de Deus, né? Aqueles que tinham ainda alguns conhecimentos de Deus poderiam se entender mais acerca de Deus. E iria para o Monte Sinai ali e recebia a lei dos 10 mandamentos ali, que Deus prometeu a Moisés. Eles vão vir para cá e a receber instruções quanto à maneira correta de adorar o verdadeiro Deus, né? Prestando ali obediência aos mandamentos de Deus. E assim é uma tarefa realmente desafiadora para Moisés. Mas Moisés, ele foi relutante, né? Mas Deus o convenceu aí, dando uma outra chance para ele. Você, olha, eu vou enviar o seu irmão e seu irmão vai ajudá-lo nessa tarefa. Você não estará sozinho. Porque muitas vezes a pessoa tem medo de realizar uma tarefa sozinha, né? Por isso que Jesus fala aí de 2 a 2, né? Porque é mais fácil, e de 2 a 2 que só. Mas Moisés também não iria sozinho. Deus ia providenciar os meios. Porque imagina se guiar uma grande nação, como era o povo de Israel, que eles se multiplicaram muito no Egito. Ele não sozinho não ia dar conta mesmo dessa tarefa, mas Deus ia capacitar homens para ajudá-lo nessa tarefa de conduzi-lo até a Canaã terrestre, né? A terra da promessa. Na lição de terça, fala sobre o nome do Senhor. Lá está pedindo para ler Êxodo 3, 13 a 22. Então, eu quero ler alguns versos aqui para nós entendermos, né, esse contexto aqui que nós estamos estudando, que é sobre Moisés, né? Então diz Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Então, é uma pergunta até lógica, né? Porque você é um embaixador de alguém, você vai ter que identificar essa pessoa para outros, né? Aí você é fulano, né? Que está me enviando para essa missão, né? Mas Deus respondeu de uma forma interessante aqui, ó. E disse Deus a Moisés: eu sou quem sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, é uma pergunta para nós que não temos uma cultura hebraica, seria difícil até entender essa resposta de Deus, mas para os hebreus, né, certamente eles entenderam, né, a resposta dada por Deus. Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim de geração em geração. Então, o nome de Deus é o caráter de Deus. Ele não tem um nome específico. O nome assim, meu nome é Jeová. Então, o Elohim, né? O El Shaddai. Não, Deus, ele em situações diversas, o nome dele representa algo. Como Criador é Elohim, né? E como
No caso aqui, Deus libertador, eu sou quem sou. O próprio Jesus me disse, quando ele estava entre os judeus, né, de seu tempo, né, eu sou o que sou. Né? Eu sou. É a mesma frase usada lá em Êxodo, né? Lá na sarça ardente, né? O anjo do Senhor apareceu ali e falou, né? Que eu sou o que sou, né? Ele falou para Moisés, né? Eu sou o que sou, envio a vós. Então, interessante, voltando um pouco à lição de segunda-feira, né? Anjo pode ser também pessoas, mensageiros, né? Jesus, no Velho Testamento, muitas vezes se apresentava como anjo. Né? Então, algumas pessoas não aceitam essa ideia, né? Não, mas Jesus não é um anjo, né? Quando fala de Miguel, né? Alguns falam, não, mas Miguel é um anjo, não é o Senhor Jesus. Alguns teólogos dizem assim, mas não devemos esquecer que Jesus se apresentou como anjo, né? na sarça ardente. E no caso de Josué também, o Senhor se apresentou também como soldado. Né? A Josué até lutou com essa pessoa, achando que era uma pessoa humana, mas era o próprio Senhor Jesus em forma humana. Então, Deus tem as suas maneiras de se manifestar. Então, ele não se manifesta de um jeito só, mas de acordo com as situações, ocasiões, ele se apresenta de uma forma diferente para transmitir uma mensagem para aquela pessoa, para que aquela pessoa entenda quem é ele, o poder que ele tem para realizar milagres, né? Então, o nome do Senhor é interessante, porque Israel perguntou ele ia dizer para Moisés qual é o nome do Senhor. Então, a resposta de Moisés seria, ele falou comigo, ele disse que eu sou quem sou, e envia a voz. Eu sou o Deus de Jacó, aliás, Deus de Abraão, Jacó e Isaac. Aliás, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, o povo de Israel já só disso, eles já entenderam, né? Quando ele disse para eles essa palavra, né? Eles entenderam que se tratava dos deuses, né? Dos pais deles, do passado, né? Que eram os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. E Deus fez a promessa a eles, né? De dar a terra de Canaã para eles, para a descendência deles. E Yahvé, geralmente traduzido na Bíblia como Senhor, era conhecido desde o início pelos israelitas, mesmo que não entendesse o significado mais profundo. Eles não entenderam, muitas vezes não entendia na amplitude, né, o significado de Yahvé, mas eles conheciam as realizações de Deus no passado, né? Deus esteve com Abraão, o milagre que houve na vida de Abraão, na vida de Jacó, né? Jacó, ele passou por muitas dificuldades, né? Por causa do seu irmão Esaú, né? Mas Deus estava com ele, Deus não desampara o seu povo, né? Então, Deus apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Realizou milagres, né, na vida de Abraão, e mesmo na saída do povo de Israel do Egito, foi o êxodo, né? Foi um milagre mesmo, né? Porque eles jamais sairiam do Egito se não fosse por meio das mãos poderosas de Deus. Deus agiu de uma forma maravilhosa, né? E através de sinais, e o povo de Israel então pôde ser libertos da escravidão. E o mais difícil era um desafio que tinha pela frente, né? de ter que passar pelo Mar Vermelho, né? Então aí Deus
abriu o mar para eles passarem. É outro milagre também. Então são vários milagres que Deus realizou para mostrar àquele povo que ele estava no poder, que ele tirou o povo do Egito, mas deu também sustentação, né? A lição de quatro desculpas. Quais são elas, né? As 6 primeiras desculpas expressam perguntas, né? Quem sou eu? Olha, na verdade, ele mostrou sua incapacidade de fazer o trabalho, né? Ele achou difícil demais realizar essa tarefa. Quem sou eu para fazer esse trabalho? Escolha outra pessoa, né? E ele foi apresentando aqui, ó. Quem és tu? Então, quando for lá, o povo de Israel ia perguntar a ele, quem és tu? Né? Então, para nos libertar, né? Ele não ia acreditar nele também. Muitas vezes seria até rejeitado. Ele diz, se eles não acreditarem em mim, outra vez, se eles não acreditarem em mim, que a missão, ela tem o livre-arbítrio de ambas partes, né? Você vai, mas você não tem você não pode ser rejeitado também, né? Então, ou você é aceito por aquela pessoa que você vai estudar com ela, ou vai ser rejeitado também. Então, a pessoa tem o livre-arbítrio para escolher, né? Tanto um lado como do outro, né? É claro que se Moisés não fosse de maneira nenhuma, ele escolher outra pessoa para ir, né? Para cumprir a missão. Então, mas os planos de Deus não são frustrados. Deus tem um plano e ele cumpre o plano que ele colocou na sua mente para ser realizado. E é para o bem também de outras pessoas também, não é só de um determinado grupo religioso, né? Ou uma nação, mas a visão de Deus não era só regional, mas é mundial. Deus queria que o Evangelho fosse pregado ao mundo todo. E ele deseja que essa vontade dele seja cumprida, agora nesses últimos dias que nós vivemos, né? Que o Evangelho avance mais, né? Para a honra e glória do seu nome. Então, as desculpas, muitas vezes a gente faz mesmo. Quando a gente é deparado com uma situação que a gente precisa de pregar para alguém, mas a gente é relutante e não faz, né? Então, Deus, ele nos escolhe para fazer o trabalho dele, mas ele não nos deixa desamparados, sozinhos, não. Ele nos dá poder para realizar essa tarefa. E assim a gente tem que confiar em Deus, né? E estar preparado também, procurar estudar a palavra de Deus, né? Oração, jejum, e Deus vai atuar no momento certo, né? Deus vai, por meio do seu Santo Espírito, vai convencer a pessoa a aceitar o caminho certo. Não é nós que convencemos as pessoas a serem cristãos, mas é o Espírito Santo que faz esse trabalho. O trabalho nosso é divulgar o Evangelho. Nós não podemos apresentar desculpas, né? Ah, mas é muito difícil, tá fazendo muito calor, está chovendo muito, eu não posso fazer esse trabalho. Então são diversas desculpas. O terceiro sinal era levar a água do rio para que ela se transformasse em sangue, né? Então isso aconteceu lá no capítulo 4, 10 a 18, né? Capítulo 4, vou ler aqui, para que nós possamos entender mais. 4, 10 a 18. Diz assim, ó. Então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou surdo,
ou o que vê ou o cego. Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita, teu irmão? E eu sei que ele falará muito bem, e mandarei que ele também venha ao teu encontro. E vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haver de fazer. Eram embaixadores do rei do universo, né? Um rei em contato com outro rei, né? O rei do universo, o Senhor Deus, e o rei do Egito, né? Mas quem seria, o contato seria feito por meio de Moisés, né? A lição de quinta fala sobre como entender essa história estranha. É uma história bem estranha, né? Mas é assim mesmo. Sobre a circuncisão, né? Então, a circuncisão, muita gente não entende o que significa circuncisão, né? Era um sinal, né? Na época, Abraão circuncidou ali o seu filho Isaque, né? E também circuncidou todo o servo da sua casa, daqueles que trabalhavam com ele, foi tudo circuncidado, né? Era uma cirurgia feita no prepúcio, né? E ali, então, era muito dolorida essa cirurgia daquele tempo, né? Fazia ali talvez na época não era dito como cirurgia, como é dito hoje, né? Mas era um tipo de sinal para alguém fazer parte do povo de Deus. Ele tinha que passar pela circuncisão. Se eles não fossem circuncidados, eles não poderiam fazer parte do povo de Deus, né? Então, muitas pessoas ficam chocadas ao lerem que depois que Moisés obedeceu a Deus e começou a sua jornada de volta ao Egito, né? Então, nesse contexto, quando fala lá que o Senhor procurou matá-lo, então vemos que a questão era a circuncisão. O filho mais novo de Moisés, né, não havia sido circuncidado, como era exigido na aliança que Deus tinha feito a Abraão, lá em Gênesis 17:10, a todos aqueles que fossem circuncidados, né? Para fazer parte do judaísmo, teria que ser circuncidado. Não sei se hoje é a mesma coisa, não tenho essa informação, mas era sempre dessa forma. A circuncisão fazia parte da aliança que Deus fez com Abraão. Então, esse é o sinal, né, de que o povo de Deus pertencia a ele. Esse era um sinal externo, né? Que hoje a circuncisão ela é diferente. É a circuncisão do coração, né? Paulo fala lá que todos nós somos circuncidados, né? Então é diferente, que nós recebemos um sinal que nós pertencemos a Cristo, né? Aquele que morreu por nós. Quando fazia ali a circuncisão, fala que o filho de Moisés tem que ser um modelo de entrega completa a Deus. Sua esposa Zípora era uma mulher de ação e circuncidou seu filho para salvar a vida de seu marido. Então, o marido ia ser morto, né? Moisés ia ser morto se Zípora não tomasse essa decisão de circuncidar o filho, né? Porque quem é responsável pela família era Moisés, né? Então ele teria que ter feito essa circuncisão do filho mais novo, né? E pouparia então essa situação que seria muito
terrível, mas é a ordem de Deus, né? Deus, então, quando ele fala, tem que cumprir da forma que ele pede que cumpra, né? E assim, então, Ziba circuncidou o filho para salvar a vida de seu marido, que senão ele que morria era o pai, né? Morria em lugar, né? Diz que ela tocou em Moisés com um prepúcio cheio de sangue, né? E esse sangue representa a expiação. E também representava a vida e aliança, né, com Deus, né? Vida e conformação e confirmação, né? Vida e confirmação da aliança. Então, nunca, jamais, isso tem que ficar gravado na mente. Todos nós somos cristãos. Nunca, jamais devemos deixar de fazer o que devemos fazer, que é correto. Aquilo que é correto temos que fazer. Que o cristão ele não pode se esquivar de fazer o que é certo. Ele tem que procurar fazer o certo, né? Quando ele diz que é cristão, mas faz o que é errado, ele está dando mau testemunho. Assim também, um líder como Moisés ele teria que ter feito, né, essa circuncisão. E ele não fez a circuncisão do seu filho. E por isso ele ia perder a vida, se não fosse a sua esposa, que salvou a vida dele. Então, salvando a vida dele, ele continua a missão para frente. Então, mostra que Deus ele é detalhista naquilo que ele quer, né? Que representa o plano de Deus. Tudo isso representa o plano de Deus. Parece assim uma coisa absurda, parece, mas a nossa mente ela é finita para entender a mente do infinito que é Deus, né? Então devemos saber que Deus, a mente dele está acima da nossa mente, né? Então, o Deus e o plano dele não poderia ser o quê? Frustrado, né? Por uma negligência, ou um esquecimento, né? Então, o povo de Israel, principalmente o líder, ele tem que estar atento a todos os detalhes, né? da, daquilo que Deus tinha para eles. Então tinha que cumprir, mesmo no santuário, eles tinham que cumprir à risca tudo aquilo que era determinado para eles fazerem ali. Todo o serviço típico, né, do santuário deveria ser realizado de acordo com a vontade de Deus. Se fizesse diferente, estaria na contramão, não seria aceito, né? Então, Deus tem um plano, tem uma organização, e essa organização ela precisa ser uma organização perfeita. Apesar do ser humano não ser perfeito, mas ele precisava fazer o máximo que poderia ser feito para conseguir atingir aquilo que agradasse a Deus. Então, negligenciar o rito da circuncisão em seu filho mais novo, deixar de satisfazer a condição pela qual seu filho poderia ter direito à bênção da aliança de Deus com Israel. Então veja, é interessante entender isso, né? Aí no caso de Zípora, né, temendo que seu marido fosse morto, realizou ela mesma o rito. Que teria que ser feito esse rito era Moisés, não Zípora, a sua esposa, né? Mas ela tomou a frente, né? Viu que seu marido estava devagar, né? Tomou a frente disso aí. Então o anjo permitiu que Moisés prosseguisse com a jornada. Então, por causa disso, ele não seria o líder, não poderia tirar o povo de Israel do Egito. Porque como é que ele poderia tirar o povo de Israel do Egito se ele mesmo estava transgredindo uma ordem dada por Deus? Então, é isso que nós cristãos vamos entender. Quando alguém diz que a lei de Deus foi abolida, como é que a pessoa pode ser um líder espiritual se ele mesmo não cumpre a lei? Não se esqueçam de clicar no joinha e de inscrever-se no canal e ativar o sino.
A paz do Senhor esteja com você, te guiando em toda a verdade.